Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do Plaboc, plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. Estamos no dia 174. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clica ali no sininho, ative as notificações para que você possa receber sempre as novidades de vídeos novos aqui, tá bom? Entre também para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, vai ser um prazer receber você lá também. Tá certo? Então hoje nós vamos fazer a leitura ali dos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Oséias. Né? Lembrando que estamos lendo a palavra de Deus como uma grande linha do tempo, o plano da redenção no decorrer da história. Então vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude. Abençoe a nossa leitura, Senhor, que possamos aprender, que possamos crescer, que possamos estar mais sensíveis ao Teu Espírito Santo, para que ele possa nos moldar, para que ele possa nos instruir. Nós pedimos, nos conduza nessa leitura de hoje em nome de Jesus. Amém. Também siga-nos nas redes sociais, principalmente ali no Instagram, Instituto Aletheia OFC. Então, vamos lá? Vamos cair dentro da leitura de hoje. Então, Oséias, capítulo de número 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar, como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhe falhará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para ele serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corrompem, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporando a figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram, e essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como Vitiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão fruto. Sim, ainda que gere, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Louvado seja Deus por sua palavra. Palavra difícil, né? Palavra dura. Vamos seguir. Oséias, capítulo 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas.
Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegram, e por causa da sua glória, que se apartou dela. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre seus altares e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel. Ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar às suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Então, o que eu quero pontuar aqui com os irmãos, no verso 13, é impiedade, perversidade e mentira. Então, impiedade, perversidade e mentira. Mais uma vez, não é o jornal de hoje? Impiedade, pessoas ímpias, pessoas que fazem o mal intencionalmente, dolosamente. Né? Perversos, pessoas perversas, sem escrúpulos. E mentira, engano, falsidade, ilusão. Então, esse é o panorama. Esse é o panorama que Oséias estava denunciando ali. Agora, os irmãos percebam que, mesmo com palavras tão duras, com palavras tão intensas, o Senhor sempre coloca ali dentro o conselho, ele sempre coloca ali dentro uma oportunidade de escape, conforme ele coloca no verso 12. Porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Busque o Senhor. Hoje é dia de buscar o Senhor. É agora, é nesse momento. Sempre, né? Sempre que tivermos oportunidade, precisamos ter essa postura de buscar ao Senhor para que Ele sonde em nós se não há impiedade, se não há perversidade, se não há mentira. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim, né? Aquilo que não agrada para ser retirado e aquilo, né, que é do teu Espírito Santo para ser nutrido, para ser alimentado, para ser multiplicado. Mesmo em meio a tantas palavras difíceis de juízo, de condenação, o amor de Deus, ele está sempre ali disposto a estender a mão para nós. Basta que busquemos o Senhor. Basta que semeemos, igual o verso 12, semeemos justiça, ceifemos misericórdia. É isso que o Senhor tem para nós. Cabe a nós escolhermos, né, a bênção. Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalis e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curara.
Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam a converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixarei, ó Efraim? Como te entregarei, ó Israel? Como te faria como Admar? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. Ele bramará como o leão. Bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho. Os do Egito e como uma pomba os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto aqui é muito lindo quando olhamos para a palavra de Deus e nós observamos Deus falando, né, do grande objetivo da sua palavra, que é quem quer apontar para Cristo, quer mostrar Jesus em todos os aspectos, né? A gente vê Deus como pai ali, orgulhoso do seu filho, falando do seu filho o tempo todo na sua palavra, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, Levítico, em Números. Ele fala de Jesus no tabernáculo, fala de Jesus ali no templo, né? Ele fala de Jesus ali na serpente, né? Aquela serpente que foi levantada para que o povo no deserto olhasse e fosse livre ali daquele juízo, o maná, enfim. Deus está o tempo todo apontando para Cristo. Queridos, olha só que texto lindo. Que texto lindo. Né? Nós sabemos que esse verso primeiro, ele é uma das profecias que se cumpre ali na vida de Jesus, né? Porque havia ali um juízo de morte para as crianças ali até 2 anos, um juízo ali por Herodes, né, se não me engano. E aí o Senhor os orienta a ir para o Egito. Então eles ficam lá no Egito até que aquele governante morre, né? Então Maria, José e Jesus ficam ali no Egito. Quando esse governante morre, Deus os chama de volta. Então aqui Oséias ele está predizendo isso. Do Egito chamei ao meu filho. Então ele aponta isso lá para trás para Israel, e ele aponta isso também para Cristo. Quando estava com José, quando estava com Maria. E o verso 4 ele é lindo, porque ele chama a nossa atenção, de novo, é Deus falando do seu filho Jesus. Olha só, eu atraí vocês para mim com cordas humanas, com cordas de amor. Queridos, quem? Em quem está representando essas cordas humanas? Cordas de amor, com as quais fomos atraídos para Deus. Cristo representa essas cordas. Fomos atraídos pelo seu amor, fomos atraídos pela sua palavra, fomos atraídos pelo seu Espírito Santo. Lembra de um dos versículos que lemos? Fala assim, olha, eu os atraí para o deserto e ali falei-lhes ao coração. Então foi assim que aconteceu conosco, é assim que tem acontecido conosco. Então, nós precisamos nos sentir todos os dias atraídos por Cristo. Então, há muitas coisas que nos atraem, há muitas coisas que podem atrair a nossa natureza humana, a prosperidade, né, bens materiais, sentimentos humanos. Mas o que precisa ser a primazia da nossa vida é sermos atraídos por Cristo, pela sua palavra, pelo seu amor, pelo seu sacrifício, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é. Então, Moisés ele está entregando esse presente. Deus ele está fazendo ali um apanhado. Olha o que eu fiz pela vida de vocês. Muitas foram as dificuldades, muitas vezes eu os corrigi, mas porque eu os amo, eu os atraí por amor.
foi com cordas humanas, foi com sangue. Meu filho precisou morrer, ele precisou sangrar para que vocês pudessem ter sido atraídos a mim, né? Então, ali atrás do Egito, Faraó falando do povo de Israel, e hoje Moisés apontando, falando do povo lavado e remido no sangue de Cristo, falando da igreja, falando de mim, falando de você. Então, é assim que o Senhor faz. Então, o Senhor ele nos atraiu e nos deu mantimento. Cristo de novo, irmão. Cristo, ele é necessário, ele é exclusivo, ele é suficiente para nós. Então ele nos atraiu com cordas humanas, cordas de amor, nos tirou o jugo, porque quem tomou sobre si o nosso jugo? Cristo. E nos deu mantimentos, como aquele que é o pão da vida. E ele fala só, não voltarás para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam converter-se. Então, está falando ali desse embate. Qual o embate? O embate do amor de Deus com a natureza humana, que tende a não se converter, que tende a se afastar de Deus, que tende a não ir para o Senhor. Mas nós precisamos vencer isso, querido. Nós precisamos nos converter, nós precisamos olhar para o Senhor, precisamos olhar para o seu amor, precisamos nos render, né? Essa é a palavra, nos render, depor as nossas armas ao Senhor. Senhor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo à tua misericórdia, eu me rendo ao sacrifício de Cristo. E assim, nós todos os dias possamos alcançar o renovo, possamos alcançar a manifestação da graça de Deus, possamos alcançar as bênçãos que vêm da eternidade, o consolo, a companhia do Espírito Santo. Mas eu preciso tomar uma postura, qual é? Converter. Todos os dias eu preciso me virar. Eu preciso dar as costas para o velho homem, eu preciso dar as costas para a minha natureza humana e me converter, e mudar a minha direção, olhar para Cristo, olhar para o seu projeto, olhar para a salvação, olhar para aquilo que ele tem para mim. Que nós possamos meditar e refletir nisso, queridos. E aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Esses 3 capítulos apenas, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje, mas, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, entra no grupo exclusivo do WhatsApp, cujo link está na descrição do vídeo. Deixe o seu like aqui, compartilhe o vídeo do Plaboc, compartilhe o projeto Plaboc para ajudar, para incentivar pessoas a terem uma rotina de leitura da Palavra de Deus. Siga a gente lá nas redes sociais, isso é muito importante para que o canal possa crescer, possa fazer diferença na vida das pessoas. E nós vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje. Te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu zelo. E que a cada dia o teu Espírito Santo esteja conosco. Não nos permita tropeçar. Segura em nossas mãos. Nós oramos gratos pela leitura de hoje, pelo aprendizado, pelo ensinamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua vida profissional, sua saúde, a sua congregação, enfim. Que em tudo da nossa vida somente o nome do Senhor seja glorificado. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia do Plaboc. A paz de Cristo.